É um dado triste, mas a verdade é que a obesidade infantil pode começar na gravidez por falta de informação e medidas preventivas. Essa é uma condição que está se tornando cada vez mais frequente, não apenas em crianças do Brasil, mas também em crianças do mundo todo. Dessa forma, as crianças desenvolvem problemas que até pouco tempo atrás eram apenas de adultos acima do peso. Isso pode causar uma série de consequências graves para a saúde do indivíduo no decorrer da sua vida. Na pauta sobre saúde, o Você Sempre Linda vai falar sobre obesidade infantil. E Você Sempre Linda de hoje está recebendo a Ana Paula Meirelles. Tudo bem, Ana? Tudo bem. A Ana, especializada em obesidade infantil, hoje vai falar pra gente sobre justamente esse tema. A gente tem visto que em função do dia a dia, dos alimentos, disponíveis, mais cedo as crianças têm se tornado obesas. Fala pra gente a partir de que momento inicia-se essa obesidade? A obesidade infantil, na verdade, ela vai ter início, na gênese dessa criança. Então, a gente tem que pegar lá do processo da gestação mesmo, Então, hoje, a questão da maternidade, é um fator muito influente, na questão até da mobilização genética dessa criança, como que isso vai desenvolver lá na frente, na primeira infância, com a introdução da primeira alimentação, depois no desenvolvimento dessa criança para a fase da adolescência. Então, assim, é um processo que começa muito antes da própria criança começar a escolher, e criar os próprios hábitos alimentares dela. Então, a gente pode dizer que existe a obesidade genética, mas também pode ter a obesidade alimentar pelos maus hábitos? Que seria, no caso, uma obesidade comportamental. Sim. Como que vocês trabalham essa questão? Porque eles são tão pequenininhos, e às vezes a gente já tem que iniciar com uma dieta restritiva. Como que vocês lidam com isso? Então, na verdade, Michele, vai começar intraútero essa questão, Então, hoje, por exemplo, o trabalho que é feito na nutrição materno-infantil, ela já vai trabalhar esse feto, essa criança que está se desenvolvendo, através da mãe. Então, hoje a nutrição materno-infantil faz isso. Então, por exemplo, é uma coisa que hoje é muito prescrito para gestante, porque os estudos já mostraram que isso cognitivamente vai fazer bem para a criança, no processo gestacional aí, por exemplo, é o ácido fólico, que é protocolo, no primeiro trimestre, você sabe disso, e hoje o ômega 3 também. Quando já tem o quadro instaurado da obesidade, como que vocês trabalham a criança nesse caso? Normalmente, quando chega uma criança para nutrição, ser acompanhada pela nutrição, ela já chega ou com um quadro de dislipidemia, ou seja, um colesterol mais elevado. Então, quando a criança está acima do peso, e já tem uma história genética, ela já chega para a gente com uma dislipidemia, dependendo da idade, até com uma oscilação de pressão arterial. E também hoje, muito comum, não chega a ser um diabetes, mas a gente vê aí já uma hiperglicemia, ou seja, uma alteração da glicose dessa criança por meio dos parâmetros bioquímicos mesmo. Então aí a gente vai tratar mesmo com o que a gente chama de dietoterapia, que é uma dieta restrita nesse sentido, mas por ser criança, a gente tem todo um cuidado porque os cálculos nutricionais são outros, os requerimentos nutricionais são outros, E a gente faz esse trabalho junto com o pediatra. Vocês utilizam também o suporte de um psicólogo para poder auxiliar essa criança ou esses pais também? Vocês fazem esse trabalho? Com certeza. Muitas vezes o nutricionista ele tem que sair da linha de frente, ali do front, para um profissional da área da psicologia ou da psiquiatria entrar, preparar essa família, essa criança para esse processo de mudança, Porque mudar hábito alimentar, como eu sempre falo, é muito difícil. Se é difícil para a gente, exatamente, imagina para uma criança. E se a família não estiver
totalmente envolvida, a criança vai ser prejudicada. E assim, uma coisa que eu acho preocupante hoje os pais trabalham, né? A grande maioria trabalham o dia todo, então às vezes essas crianças ficam numa creche, ficam o dia todo na escola. Com certeza essa mudança na sociedade impactou muito diretamente na alimentação familiar. Então hoje os alimentos são alimentos mais rápidos, mais processados, né? E o alimento processado a gente já sabe da carga que ele traz em relação àquilo que a gente já tinha discutido antes, de sódio, né? Gordura, açúcar. Conta pra gente um pouquinho quando você, agora da parte boa, quando você começa a ver os resultados, o positivo, né? Dessas crianças, a diminuição, né? Dos problemas de saúde, as crianças voltando, né, ao peso. Como que é isso? O que vai motivar mais para a criança, né? Mais do que exame bioquímico, vai ser realmente ali na balança e para os pais, principalmente, a questão dos parâmetros bioquímicos, porque aí os pais já têm uma noção, né, da gravidade maior do que se refere à obesidade. Mas, principalmente numa faixa etária, né, da pré-adolescência, em que as crianças, os pré-adolescentes, eles já têm uma noção da questão da imagem. E essa questão da imagem hoje é muito forte na nossa sociedade, né? Então, assim, nós temos muitos problemas, né, de pessoas, de crianças, adolescentes que sofrem com isso, né, de brincadeiras na escola. Bullying, né? O famoso chamado bullying. Né, que hoje é um problema grande aí, né, pra gente. E aí quando a criança ela começa a ser impactada com isso, com a questão da imagem dela, da autoimagem, nós começamos a perceber que uma série de outros problemas, né, que vem junto com essa obesidade ou com esse sobrepeso. Então a gente tem que ficar muito atento. Esse processo alimentar, na primeira alimentação, na introdução à primeira alimentação, ela vai acontecer quando a criança, ela normalmente completa 6 meses de idade, ela já não mais preconiza aquela amamentação exclusiva e a gente vai fazer com que haja o quê? Um equilíbrio entre ainda, né, um pouco da amamentação com um pouco da alimentação, que é onde entram as papinhas, já algumas frutas. Sim. Eu lembro que quando eu tenho a Sara, eu acabei conversando um pouco com a Ana a respeito dessa transição. E eu lembro que a Ana falava, não precisa de sal. E eu falava, gente, mas ela vai comer sem sal, coitadinha, não vai ter gosto. O paladar da criança, ele é ainda um paladar muito sensível, né? Porque ele não teve acesso a essa, eu digo da criança, dessa primeira infância. Qual a idade que você indicaria, por exemplo, para começar a introduzir o sal? Na verdade, esse sal ele vem quando a criança ela deixa de consumir a papinha e já começa a fazer aquela refeição que a família está fazendo. Com menos sal mesmo, menos tempero. Então a ideia é formar um paladar, porque o paladar, gente, a gente educa. Sim. E o açúcar? A partir de qual idade? Que eu sei que é o vilão, mas assim, uma hora alguém, se você fala assim, eu, por exemplo, eu não fui a pessoa que introduziu o açúcar na vida da Sara. Não vou contar quem foi, tá? Senão vai ficar brava comigo. Quanto mais a gente puder estender isso e evitar, né? Quando a gente consegue ter o apoio da família para fazer isso é muito importante, isso tem que ser muito dialogado, né? Isso tem que ser conversado, explicado e respeitado, né, gente? Porque assim, cada uma é cada um e a gente tem que respeitar o espaço e a forma como cada um quer criar seu filho, quer educar seu filho. Quando a criança ela é educada dentro desse padrão, sem açúcar, na hora que ela tardiamente tem contato com açúcar, normalmente ela recusa. Porque ao paladar dela aquilo gera uma estranheza. Isso é muito legal de ver. Eu vi um vídeo essa semana passada na internet, não sei se você viu, uma menininha de mais ou menos 1 ano e meio, e os pais ofereciam, você viu, um chocolate, ela empurrava. Aí outras coisinhas doces ela empurrava. Quando a mãe colocou uma tigela de brócolis, ela olha e aí ela pega e ela come aquilo, ela degusta aquilo com
com prazer, como se estivesse comendo um doce. Porque o paladar dela foi educado daquela maneira, né? Então, assim, eu acho que é uma responsabilidade enorme, né, nossa, enquanto pais, enquanto, né, no meu caso profissional, da área da alimentação, né, tá orientando nesse sentido os pais. Então, gente, é sempre indicado, mamães, procurar um profissional, procurar uma nutricionista. Eu vou deixar os contatos da Ana aqui, vou deixar também o nosso e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, eu repasso isso para ela. Então, a gente tratar nesse caso genético, né, Ana, como uma preventiva, e em relação à obesidade comportamental, a gente tratar o comportamento. Não é isso, Ana? É isso mesmo. Ana, obrigada pela sua presença aqui novamente. A Ana está sempre aqui conosco, enriquecendo o nosso programa. Seja sempre muito bem-vinda aqui. A gente te aguarda para um próximo tema. Muito obrigada, eu que agradeço. E agora, mais uma dica de beleza para você arrasar no seu dia. Dica de hoje vai ser, vou ensinar para você como fazer delineador. Eu já fiz para ela preparar a pele dela, fazer sombra para ela, bem marronzinho e tom de rosa. Então agora vou ensinar para você como fazer delineador. Esse cremosa, não é líquido, não. Fazer uma linha reta aqui, fecha. Aqui também, mesma coisa. Fazer linha reta. Não vou deixar nada branco aqui. Agora estou colocando esse para medir. Acho que ele está certo com olhos dela. Tá vendo? Espera um pouquinho para secar um pouco só. Tem que fechar e cola, porque se deixa ele aperta, vai secar. Deixa um pouquinho secar. Agora vou começar a colar. Coloca aqui. Primeiro de boas para fundo. Ela tem que ficar com o olho fechado só para secar. Ele não pode abrir agora não. Agora a gente já colheu os cílios. Agora vou passar um reme. Coloca esse dedo aqui, puxa. Gente, tá vendo ele como? Ele fica vento assim, levanta assim. Então, depois dá uma penteada para ele. Penteia mais. Agora eu vou mostrar para vocês esse gel. Eu falei para vocês para limpar quando você termina de fazer sobrancelha, termina de fazer colocar cílios, delineador, só limpar e ficar pronto. Vou jogar ele para cima. Olha como, só fazer isso só. Esse foi minha dica de hoje. Acho agora mais fácil para fazer vocês em casa mesmo, porque não é muito difícil para fazer, muito fácil. Eu já expliquei, fiz para você uma maquiagem hoje bem levinho, para você pode tender a fazer em casa mesmo. E o Você Sempre Linda vai ficando por aqui. Continue nos acompanhando nas redes sociais e a gente se vê no próximo programa. Até lá!